da seção 2, a sexualidade infantil, com o item 1, que é sobre o período de latência da vida sexual infantil e as suas interrupções. Vamos lá. Antes de mais nada, a primeira coisa importante a destacar é que quando a gente fala de sexualidade infantil em psicanálise, a gente precisa esclarecer esse termo. Sexualidade em psicanálise não pode ser pensada única e exclusivamente como o ato sexual com fins reprodutivos. Sexualidade em psicanálise é um conceito muito mais amplo. E em se tratando de sexualidade infantil, não tem a ver com esse sexo adulto, esse sexo de procriação, mas tem relação com a experiência de prazer no corpo. Então essa é a ideia de sexualidade para a psicanálise, aquilo que no corpo desperta afeto e sensações de prazer. Aquilo que é experimentado, portanto, a partir do corpo. E nisso nós podemos observar, através do comportamento de crianças, que o corpo da criança é altamente erotizado. Em que sentido ele é erotizado? Ele é uma grande fonte de prazer. Observem, por exemplo, a relação que a criança tem com os objetos, como ele os leva à boca, ou como a chupeta acalma a criança, a mamadeira, o seio da mãe, como que tudo isso desperta sensações de prazer, o toque, o olhar, o cheiro. Posteriormente, a gente vê em outras fases também o comportamento de descoberta do corpo e como que a criança sente prazer até no ato da sua satisfação, das suas necessidades fisiológicas, como o ato de defecar, por exemplo, que é o que Freud chamou de fase anal, né? E lá na fase fálica, a descoberta dos genitais, a manipulação dos genitais, né? Que isso que causa tanto assombro nos pais, que é ver aquele momento em que o filho toca o seu corpo e a gente já fica pensando assim, meu Deus, né? Tá tocando os genitais, o que eu faço? Então, é esse processo normal de autodescoberta que se trata a sexualidade infantil e que vai ter uma importância grande do ponto de vista psicanalítico para o desenvolvimento do caráter. Então, de início, eu queria colocar esse ponto, porque até hoje a gente vê muitas pessoas com dúvidas em relação a essa ideia de sexualidade infantil. Então vamos retomar aqui partindo do texto de Freud e vamos evoluindo passo a passo aqui nessa sessão que eu vou abordar hoje. A sessão 2 já começa com um tópico intitulado de negligência do fator infantil. Lembrem-se que eu estou seguindo aqui a minha edição da Companhia das Letras, né? Pode ser que haja alguma divergência de termos se você estiver trabalhando com a edição da Imago, mas eu optei por fazer essa leitura seguindo aqui a tradução da Companhia das Letras. E o que Freud destaca logo de início, nesse tópico negligência do fator infantil, é justamente como que esse aspecto da sexualidade infantil se encontra negligenciada nos estudos sobre o desenvolvimento infantil. Então Freud vai dizer que é um erro de grandes consequências negligenciar a importância da sexualidade infantil no desenvolvimento e achar, portanto, que ela só irá aparecer no momento da puberdade. O que a experiência psicanalítica, a observação mostra é que há traços, já há ali manifestações dessa sexualidade infantil já nas nossas primeiras etapas de desenvolvimento. Então não podemos desconsiderar a importância da sexualidade na primeira infância. Freud, inclusive, complementa dizendo que muito do desconhecimento que nós temos a respeito da nossa própria vida sexual tem relação com essa negligência da origem da sexualidade lá nos nossos primeiros anos de vida. E aí ele prossegue dizendo o quanto que é curioso que os autores contemporâneos a ele dessem muito mais ênfase à hereditariedade como um fator de influência da formação do nosso caráter do que as nossas primeiras experiências de vida. Bom, Freud não nega a importância da hereditariedade, mas ele considera que se essa hereditariedade nos molda de alguma forma, logicamente que as nossas primeiras experiências de vida também terão um peso importantíssimo na constituição da nossa psique. E aí ele vai apontando como que nesse período no qual ele escreveu esse texto, a gente está aqui, lembrem-se, em 1905, quando ele escreveu os 3 ensaios, como que os autores da época não consideravam a presença desse fator sexual nas crianças, a descoberta da sexualidade nas crianças. Então, o que era abordado era, eventualmente, algum sinal, por exemplo, uma simulação de masturbação, uma curiosidade pelo coito. E quando isso era visto nas crianças, os autores da época geralmente associavam isso a algum tipo de depravação do comportamento, ou seja, a pesquisa científica da época tinha um forte componente normativo e também muito moralizador, né, da visão da sexualidade ligado assim às crianças.
Então eram estudos assim que havia uma escassez assim de informação e de um olhar científico a respeito disso nesse período. Freud então vai ser pioneiro nesse discurso, o que é claro também trouxe para ele muito desconforto, né? Apedrejado na rua por escrever esse tipo de texto assim há mais de 100 anos atrás. Até porque até hoje quando a gente fala dessa questão da sexualidade infantil nas salas de aula de psicologia, a gente ainda escuta, assim, alguns comentários e vê as pessoas, assim, ainda um pouco assustadas, né? Mas como eu falei para vocês, é preciso desconstruir essa visão clássica de sexualidade do ponto de vista adulto para entender a questão orgânica e energética desse ponto de vista de sexualidade, como a psicanálise aponta. Tem também uma notinha de rodapé aqui na página 75, que mostra que só aproximadamente 10 anos depois da publicação desse texto é que a comunidade médica da época começa a abordar o assunto do desenvolvimento sexual nos pré-adolescentes, nas crianças. Então, só mais ou menos aí a partir de 1915 é que vão começar a aparecer estudos abordando isso que esse texto freudiano de 1905 destaca. Então, esse primeiro momento do texto, até destacado aqui com o tópico de negligência do fator sexual, é onde Freud nos coloca esse ponto de partida de como que é negligenciada essa dimensão do desenvolvimento infantil. Seguindo então adiante com o texto, ele entra aqui num outro tópico chamado de amnésia infantil. E aqui ele vai destacar que um dos possíveis fatores de dificuldade da pesquisa sobre a sexualidade infantil deve ser um que ele já comentou, que é o forte caráter normativo e moralizador dos pesquisadores da época, e o segundo que seja a própria amnésia, a falta de recordações que nós temos das nossas vivências experimentadas assim no início da nossa vida, na nossa primeira infância, os primeiros meses, primeiros anos de vida, até os nossos 4, 5, 6 anos de idade, o quanto que é difícil organizar as nossas memórias e nos recordar daquilo que nós vivemos. Então esses dois fatores são fatores que Freud aponta como dificultadores da pesquisa também, ligada à sexualidade infantil. É importante destacar que a pesquisa psicanalítica pós-freudiana é muito mais embasada na observação de crianças e de bebês. O próprio Freud não se debruçou sobre a observação de crianças muito pequenas e bebês para poder constituir esses estudos. Ele observava seus próprios filhos, né? E também muito baseado na recordação de pacientes que estavam em tratamento psicanalítico, né? De memórias conscientes e de pensamentos inconscientes que vinham à tona a partir do tratamento psicanalítico. Mas a pesquisa freudiana não é muito forte na observação de crianças. Isso vai ser corrigido com os pós-freudianos. E aí destacam-se os trabalhos de Melanie Klein, Winnicott, Françoise Doutot e outros psicanalistas que vão efetivamente se debruçar sobre o estudo da psique infantil. Mas mesmo ele não tendo se aprofundado na observação de crianças, ele faz algumas provocações aqui muito interessantes. Por exemplo, tem uma parte do texto aqui que ele coloca uma questão que eu acho bem interessante, que é: quando nós somos pequenos, nós reagimos muito avidamente a tudo aquilo que nos cerca. Nós reagimos com alegria, com tristeza, com amor, com ódio, com inveja, com ciúme. Observem o comportamento de crianças pequenas com 2, 3 anos de idade, e vocês vão ver que eles têm opiniões, julgamentos, eles respondem muito vividamente a tudo que os cerca. Por que então será que a memória não acompanha todas essas outras funções mentais que estão presentes na criança desde pequena? Então, essa é uma provocação que o Freud faz no texto. Eu queria até rapidamente citar isso aqui que está na página 75 aqui dessa edição. Eu vou ler rapidamente essa passagem que eu achei bem interessante. Então, aqui na página 75 para a 76, ele diz assim: ouvimos dizer que, durante esses anos, dos quais nada conservamos na memória, exceto alguns fragmentos ininteligíveis de lembranças, reagimos vivazmente às impressões. Soubemos expressar dor e alegria de forma bem humana. Demonstramos amor, ciúme e outras paixões que então nos agitavam fortemente e, inclusive, falamos coisas que os adultos registraram como provas de inteligência e de incipiente capacidade de julgar. Por que nossa memória fica tão atrás em relação a nossas outras atividades psíquicas? Afinal, temos razões para crer que em nenhum outro período da vida ela é tão capaz de absorver e reproduzir coisas como justamente na época da infância. Então, o que ele vai dizer aqui com isso
é que, na realidade, não é que a nossa memória não seja capaz de registrar esses fatos vividos na infância, mas que deve ter algum outro tipo de força que impede que esses traços de memória, que esses dados de memória atinjam a consciência, né? Então ele está falando aqui dessa amnésia infantil. Em outras palavras, ele está dizendo que nós registramos sim as experiências que nós vivenciamos, porém há também uma outra natureza de força na psique que impede que essas lembranças venham à tona voluntariamente e conscientemente à nossa disposição. E que essas memórias que foram esquecidas, vamos dizer assim, aparentemente apagadas, elas são importantíssimas na constituição da nossa estrutura psíquica, que é justamente a nossa primeira infância, do nosso nascimento até a fase aí dos 6 ou 7 anos de idade, quando se entra aí numa fase de latência, que é o que a gente vai falar daqui a pouco aqui no texto. Uma curiosidade interessante que está aqui na nota de rodapé, vocês talvez tenham visto aí também, é que há um ensaio de 1899, portanto 6 anos antes desse texto, chamado Sobre Lembranças Encobridoras, no qual Freud tenta abordar essa questão das lembranças que se confundem entre realidade e ficção, ou aquelas lembranças que cobrem verdadeiras recordações. E elas servem assim como uma espécie de defesa, como uma espécie de armadura para que nós não consigamos entrar em contato com as nossas verdadeiras recordações. Elas são um misto então de realidade, ficção, algo meio distorcido daquilo que realmente aconteceu conosco, e talvez vocês já tenham vivido algum tipo de experiência assim, daquela forma que parece que aconteceu alguma coisa com a gente, mas eu não tenho certeza se realmente aconteceu, se é uma invenção minha. Será que aquilo realmente aconteceu ou é uma criação ou o quanto é que aquilo aconteceu e eu posso estar aumentando? Então essa coisa do passado e da memória que fica ali entre a realidade concreta, histórica, material, e a realidade psíquica, que está meio em volta com a fantasia, com os nossos desejos, com as nossas recordações, talvez falsas das coisas. Então esse é um tema também muito interessante, mas que não cabe aqui no momento entrar. Deixo aí essa outra recomendação para quem tiver um pouco mais de curiosidade. Então, o que Freud vai dizer é que essa amnésia, então, não é assim um apagamento dessa memória, mas que é um esquecimento da ordem da atuação de mecanismos de defesa, que são mecanismos repressivos, muito semelhantes àqueles que vão formar os sintomas neuróticos. Então, aqui ele começa a estabelecer uma analogia entre a amnésia infantil e aquela amnésia neurótica, aquele, vamos dizer, apagão das origens do trauma, das origens daquilo que produziu a neurose, produziu o sintoma. Então, ele começa a fazer essa analogia e é muito interessante porque ele comenta sobre, inclusive, a sexualidade neurótica, que é uma sexualidade, via de regra, imatura, regressiva, fixada no passado, que está ligado aí a essa ideia de repressão que eu falei para vocês. Lembre-se, eu estou falando repressão, vocês sabem que a expressão correta é recalque. Porém, nós estamos aqui em 1905 e o conceito de recalque só vai ser elaborado e descrito por Freud lá nos artigos de metapsicologia, mais ou menos aí uns 10 anos depois, ou até mais um pouco. Então, a gente está falando aqui de repressão nessa ideia aí de primeira tópica, né, de que existe realmente uma força que impede que conteúdos ultrapassem o sistema inconsciente para o sistema consciente pré-consciente. Lembre-se, primeira tópica freudiana. A gente não tem aqui os modelos de id, ego e superego, né? Isso, eu e supereu. Então a gente não pode falar muito bem ainda de recalque, mas de uma força de repressão que impede que esses conteúdos cheguem à tona. E que nesses pontos de fixação, então, que foram reprimidos, né, há um movimento de regressão da libido e há um esquecimento, assim como o que ele destaca aqui da seguida, ele entra no item 1 da seção 2, que se chama O Período de Latência Sexual da Infância e as Suas Interrupções. Então, aqui ele vai dedicar basicamente o texto para falar da ideia de latência. A fase de latência, que é essa fase de adormecimento do instinto sexual. Vejam que eu estou falando instinto sexual, porque, novamente, esse é um texto de 1905, do qual ainda Freud não havia depurado o conceito de pulsão. Então, é correto a gente falar instinto sexual aqui, nesse texto, porque o conceito de pulsão só foi descrito depois, também nos artigos de metapsicologia. Então, aqui a ideia de instinto, quando Freud fala de instinto sexual aqui, ele ainda está falando de algo muito fronteiriço entre o somático e o psíquico. Então, é uma coisa ainda que está se desenhando para se tornar o conceito de pulsão anos depois. Então, vou falar instinto sexual
por conta da contextualização histórica com o texto que a gente está tratando aqui, tá? Mas voltando aqui à questão da latência, né, o que Freud está dizendo aqui nesse texto é que existe, então, um período no desenvolvimento infantil, não fica muito claro que período seria esse nesse texto, mas nós sabemos, por outras leituras, que trata-se de um período aí entre aproximadamente os 6 ou 7 anos e vai até o início da puberdade, indo aí talvez até os 11, 12 anos. Eu tô falando em faixa etária sim, gente, mas eu tô só estipulando uma média, tá? Isso não é uma regra padrão, mas a gente pode pensar a latência aí começando dos 7, indo até os 11, 12 anos, no qual a criança parece não manifestar mais aquela atividade sexual libidinosa, né? Libidinal, falando assim em termos de experiências do corpo, descoberta do corpo. Parece que nesse momento toda a energia da criança está voltada para o interesse com atividades intelectuais, atividades sociais. É aquele momento que na escola a criança começa a ter um desempenho intelectual mais marcante, né? A partir dos 7, 8 anos de idade. Então é um momento também muito interessante que os meninos e as meninas às vezes se separam um pouco, né? Eles formam grupinhos distintos, eles se afastam. Eu não vou poder entrar muito a fundo nisso porque tem um reflexo direto do complexo de Édipo, como o que vai resultar na fase de latência, mas isso não é assunto aqui desse texto, eu vou falar sobre isso em outros momentos aqui da leitura. Mas a gente sabe que isso é o reflexo direto da dissolução do complexo de Édipo, né, do desfecho do complexo de Édipo e a estruturação de um supereu, de um superego, né? Mas isso não está aqui nesse texto. Mas essa fase de latência na qual o instinto sexual, a libido sexual, portanto, vai estar canalizada para atividades sociais e bem aceitas, né? Então, o que Freud vai dizer aqui no texto é que nessa fase de latência vão se construir mecanismos que depois vão controlar o comportamento adulto em relação à sexualidade. Ele está falando aqui basicamente de sublimação e formação reativa, né? E a sublimação, então, é um mecanismo no qual a libido, que é sexual, acaba sendo transmutada em atividades sociais e não, portanto, não sexuais, né? Atividades sociais e bem aceitas e que contribuem com a coletividade. Então, essa transmutação de libido, que é um endereçamento da libido para outras finalidades, é chamada de sublimação e ocorre graças a esse processo vivido aqui na primeira infância, que é a latência sexual, né? A fase de latência. Aí você deve pensar, professor, mas como que acontece essa coisa da sublimação, né? Dá um exemplo. Bom, a gente poderia pensar que uma das pulsões sexuais seja a pulsão escópica, que é a pulsão do olhar, aquela com a qual nós nos satisfazemos sexualmente observando o outro, que é o que dá a base, por exemplo, do voyeurismo, né? Enquanto uma espécie de transtorno sexual, o voyeurismo. Então, um exemplo seria que um indivíduo com forte pulsão escópica, com forte característica voyeurística, se tornasse, por exemplo, um excelente fotógrafo e pudesse transmutar essa pulsão sexual em algo que seja socialmente aceito e benéfico a todos. Ou, por exemplo, numa outra situação que um sujeito carregado de pulsões agressivas e destrutivas pudesse se tornar um excelente neurocirurgião. Imaginem o grau de agressividade e destrutividade, é claro que transmutada numa finalidade benéfica, que é uma cirurgia que salva vidas, mas que aquele sujeito precisa ter um. Nós vamos trabalhar mais especificamente o subtópico número 2, que se chama As Manifestações da Sexualidade Infantil. Bom, gente, o que é que Freud vai falar de importante nessa seção do texto, pelo menos ao meu ver? Ele vai querer nos demonstrar como que se manifesta a sexualidade infantil. E para isso ele vai focalizar muito nessa seção do texto na questão da sucção, que ele está chamando aqui de o ato de chupar. Então vejam que ele já começa o texto aqui na página 82 aqui da minha edição da Companhia das Letras, dizendo assim, é o último parágrafo da página 82. O ato de chupar ou de sugar, que aparece já no lactente e pode prosseguir até o fim do desenvolvimento ou se conservar por toda a vida, consiste na sucção repetida de maneira rítmica com a boca, entre parênteses aqui os lábios, sem a finalidade da alimentação. Então vejam, aqui vai aparecer um ponto importante. Porque o que ele está nos dizendo aqui? Quer dizer, o ato da sucção sem a finalidade da alimentação.
Ele está nos dizendo que no início, essa atividade de sucção, esse ato de sugar, de chupar, ele é um análogo de um processo biológico que é fundamental à existência concreta do bebê. Se ele não se alimentar, ele morre de desnutrição, de fome. Portanto, essa atividade, eu vou chamar aqui de pulsional, embora o conceito de pulsão ainda não esteja delimitado durante a etapa de construção desse texto, porque esse é um texto de 1905 e a ideia de pulsão vai se estabelecer quase 10 anos depois, a primeira teoria da pulsão de Freud, né, com aquele texto Os Instintos e as Suas Vicissitudes, vai vir um tempão depois, mas a gente já consegue ver aqui que Freud observa essa, vamos dizer, esse desencaixe, não entendam desencaixe de forma negativa, mas essa independência entre o prazer apoiado sobre a alimentação e o prazer em si na atividade de sucção. Como que a gente consegue observar isso nos bebês? Vejam que eles sugam, seja o seio da mãe, seja a mamadeira, porque aquele prazer sensorial de receber o leite quente, traz um conforto orgânico, não só do calor do leite, mas também da gratificação da fome, mas que aos poucos esse prazer oral, que está inicialmente apoiado sobre a atividade de alimentação, ele pode ir se tornando independente da atividade de alimentação. E como que a gente vê isso? No ato que a criança tem de sugar o próprio dedo, de sugar a chupeta, de sugar o dedão do pé dela, ou eventualmente de encontrar algum objeto disponível e levá-lo à boca. E isso é uma coisa que a gente sabe que é até muito perigoso no comportamento dos bebês, porque qualquer objeto que está disponível em torno deles, eles pegam e imediatamente o levam à boca. A gente sabe que é a forma como os bebês conhecem o mundo. Essa é a porta de entrada, vamos dizer assim, né? É a mucosa oral. Então é uma coisa instintiva. O bebê pega e ele traz à boca e é ali que ele está reconhecendo tudo aquilo que é apresentado para ele. Então observem que aquilo que no início está atrelado ao processo biológico, no ato de nutrição e de alimentação, aos poucos vai se tornando cada vez mais independente e esse prazer sexual de sugar vai indo, se deslocando, encontrando outros objetos como forma de obtenção do prazer que não sejam aqueles exclusivamente ligados à nutrição do bebê. Freud também vai dizer aqui nessa seção do texto, estou aqui ainda na página 83, que concomitante a esse ato de sugar surge também um instinto de agarrar, que ele chama aqui de Greiftrieb. Vocês me desculpam aí a pronúncia do alemão, eu não sei falar alemão, mas deve ser algo parecido com isso, que foi traduzido aqui como um instinto de pegar ou de agarrar, que é aquilo que se observa naquilo que o bebê faz enquanto ele suga com a sua boca, e a gente observa esse ato reflexo, esse ato instintivo do bebê de segurar, seja segurar o seio da mãe, segurar a mão, segurar algum objeto, às vezes até parte do próprio corpo, né? Quer dizer, ele pega a sua própria orelhinha, ele tem aí concomitante ao ato de sucção também esse instinto de agarrar. E aí Freud começa a estabelecer aqui alguns apontamentos muito interessantes. Vejam aqui, na página 83 ele vai dizer assim, que essa sucção deleitosa, olha essa expressão, é muito curiosa, né? Sucção deleitosa, dado o prazer que é possível se obter, né, pela criança nesse ato de sucção. Então vou voltar. A sucção deleitosa absorve completamente a atenção e conduz ao adormecimento, ou, inclusive, a uma reação motora da natureza de um orgasmo. Quer dizer, é algo que ele está aqui estabelecendo como uma comparação que, por tão prazeroso que é para o bebê sugar, o prazer libidinal sexual que isso se produz para o bebê, seria algo que o acalma ao ponto do adormecimento, e todo mundo que já pegou bebês aí, teve filhos ou irmãos pequenos, ou já observou isso acontecer em torno, já viu o quanto que isso é realmente potente, né, esse prazer que acalma realmente o bebê e o põe para dormir, e algo que é tão potente que seria análogo a um processo de orgasmo. E aí o que eu achei mais interessante aqui é que na nota de rodapé dessa mesma página, na página 83, vocês encontram ele dizer assim, que nisso já se mostra algo que tem validade para toda a vida. 2 pontos. Que a satisfação sexual é o melhor sonífero. A maioria dos casos de insônia nervosa tem origem na insatisfação sexual. Então eu fico pensando aqui, gente, tem coisa melhor para fazer a gente dormir que tomar Donarém, do que tomar Zolpidem. Olha aí, ó, é só encontrar alguém que te ajude nesse processo, tá? Brincadeiras à parte. Eu acho que é interessante para pensar que realmente é de um conforto que nos faz observar o bebê, o quanto ele se acalma quando ele entra nesse processo de sucção deleitosa aqui, como Freud diz, né? Escreve aí nos seus comentários, aqui nos comentários do vídeo, o que vocês acham dessa declaração freudiana. E aí, vocês acham que muitos problemas da insônia têm relação com a insatisfação sexual ou com outras causas também? Coloquem aí pra gente poder debater e discutir esse assunto. Aqui mais adiante, na página 84, ele vai falar dessa questão que na época era tratada, essa questão da oralidade e do prazer da oralidade, era tratada na época como uma espécie de
traquinagem sexual da criança, como se fosse algo assim que é impróprio ou uma espécie de levadeza, algo que não era justo, não era correto da criança fazer. E ele vai dizer que essa concepção de que chupar o dedo, sugar o dedo, foi combatida por muitos pediatras e médicos de nervos, o que certamente se deve, em parte, pela confusão de sexual com genital. Ele vai falar disso aqui na página 84. Então, e não tem nada de traquinagem sexual nisso que a criança faz ao chupar o dedo, é isso que Freud está dizendo, né? Que essa, inclusive, é uma questão que acontece muito em sala de aula com os meus alunos. Quando a gente está falando de sexualidade infantil, para muitas pessoas, essa expressão sexualidade e infantil não cabem na mesma frase, sabe? Como se fosse impossível de constatar, como se fosse até um ato malicioso, um ato perverso, ver uma sexualidade na criança, já que a criança é pura, né? Mas entendam que quando a gente fala de sexualidade em psicanálise, a gente não está falando daquilo que é o sexual no sentido estrito do sexo, como o adulto vê o sexo, enquanto uma relação sexual com fins de prazer ou com fins de procriação da espécie, etc. A gente está falando aqui de sexualidade infantil como aquilo que promove experiências de prazer no corpo. O corpo da criança, o corpo do bebê é todo erotizado. Erotizado no sentido de capaz de produzir experiências de prazer. Então a gente tem que expandir um pouco mais a nossa ideia de sexualidade, porque ela é muito subordinada a essas crenças muito limitantes de que é sexo. Mas a gente não está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade infantil. A gente está falando daquilo que produz prazer no corpo da criança, na sua experiência com o outro e com o mundo. E isso é inegável de se observar quando está se observando bebês. Isso é indiscutível, como que mamar, por exemplo, o ato de defecar, ou o ato de tocar os próprios genitais, como a criança o faz de forma ingênua e de descoberta do próprio corpo, o quanto que isso produz prazer para a criança, né? Então é nesse sentido que a gente fala aqui de erotismo infantil, de sexualidade infantil. Então precisamos sempre voltar nesse ponto para evitarmos esses equívocos que vêm de erros conceituais muito simples. Um outro ponto que me chamou muito a atenção aqui ainda na página 84 é uma nota de rodapé que foi acrescentada em 1920, vejam, 15 anos depois, portanto, desse texto. E nessa nota, Freud cita uma apresentação de caso feita por um médico chamado Dr. Gallant, e que teria sido publicado num jornal de neurologia da época. E o nome do artigo é algo assim que poderia ser traduzido como A Chupada. E nesse caso clínico, o Dr. Gallant apresenta o relato de uma paciente falando do que significa para ela essa atividade oral. Vejam, abre aspas aqui para as palavras dessa paciente. Nem todos os beijos são iguais a um Lutscherli, que seria essa tradução de igual a essa chupada, essa sucção deleitosa. Não, longe disso. Não se pode exprimir o bem-estar que toma todo o seu corpo ao sugar. Você fica simplesmente fora do mundo, totalmente satisfeita e feliz. É uma sensação maravilhosa. Você quer somente paz, paz que não seja interrompida. É incrivelmente belo. Você não sente dor nenhuma, sofrimento nenhum, sente-se transportada para outro mundo. Fecha aspas. Eu fico pensando aqui, que sugada é essa, né? Que fixação oral aqui saindo pelos poros, porque a gente vê que a oralidade, a passagem pela fase oral, nos deixa registros de prazer que a gente vai senti-los normalmente na nossa vida comum, do tipo o prazer de comer, de beber, de beijar, para algumas pessoas de fumar, até o prazer de falar. Tudo isso envolve fixações normais na etapa oral. Mas aqui a gente está falando de experiências que são constitutivamente mais fortes em certas pessoas do que em outras pessoas, ou seja, fixações que produzem uma experiência de prazer que podem variar de indivíduo para indivíduo. E aqui na segunda etapa desse trecho que nós estamos lendo hoje, Freud vai falar sobre o autoerotismo. E aí ele vai citar Havelock Ellis, ele vai fazer referência, né, a Havelock Ellis, que é um médico que teria sido o primeiro criador dessa expressão autoerotismo. E o que é que significa isso? Significa dizer que as experiências de gratificação que o bebê manifesta são experiências cuja satisfação se dá no próprio corpo do bebê. Ou seja, a própria boca, as experiências que posteriormente vão ser vistas na etapa anal, depois na etapa fálica, elas são satisfações que se dão no próprio corpo do bebê. Então, a gente fica pensando, mas tudo que a gente não encontra satisfação, de uma certa forma, não representa uma satisfação no nosso próprio corpo? Sim. Entretanto, aqui tem uma diferença que fica mais clara na nota de rodapé da página 85, porque Freud vai dizer aqui nessa nota de rodapé que
Para a psicanálise, o essencial não é a gênese da gratificação ou daquilo que demanda esse prazer, mas sim a relação com o objeto. Então, a distinção é essa, que para o bebê, essa percepção do objeto que o satisfaz ainda não é clara. Não há essa percepção do objeto de forma tão constituída como se dá para o adulto. Então, nós adultos buscamos a satisfação no objeto que nós criamos uma representação de como ele pode nos satisfazer. Aqui não. Aqui a satisfação ainda no bebê é puramente autoerótica, ou seja, ele encontra no próprio corpo a gratificação do seu prazer. Então aqui na página 85 ele segue falando do autoerotismo, dizendo que o ato da criança que chupa é determinado pela busca de um prazer que já é vivido, já foi vivido e que agora é lembrado. Quer dizer, em algum momento da nossa existência, lá nos momentos mais arcaicos da nossa existência, onde nós sofremos aquele desamparo do nascimento, foi na etapa oral, ali na atividade oral, na atividade de sucção, que nós encontramos algum conforto, que é esse conforto da maternagem, dos cuidados parentais, dos cuidados maternos, e isso se concentra na oralidade, como eu disse antes, inicialmente apoiado sobre a função de alimentação, que é uma função necessária à vida, mas que gradativamente pode ir se deslocando da necessidade de alimentação e se tornar uma busca repetida pelo prazer independente da alimentação, como nós falamos no primeiro trecho. Então aqui ele ainda fala, mais adiante, que os lábios da criança se comportaram como uma zona erógena, quer dizer, a criança vai buscar repetidas experiências de prazer no seu próprio corpo, portanto de forma autoerótica, independente da sua necessidade de se alimentar. E aí nisso, ainda na página 85, Freud reitera, abre aspas, no começo, a satisfação da zona erógena estava provavelmente ligada à satisfação da necessidade de alimento. A atividade sexual se apoia primeiro numa das funções que servem à conservação da vida, e somente depois se torna independente dela. Então a gente está vendo aqui uma repetição daquilo que ele já falou anteriormente, dessas funções que aqui ainda não são claramente funções pulsionais, mas a gente já começa a ver todo o conceito de pulsão gradativamente se delineando na obra freudiana. Então, aqui adiante ele segue dizendo assim, a necessidade de repetir a satisfação sexual se separa da necessidade de nutrição. Então é por isso que a gente vê também, não só no comportamento do bebê, mas no comportamento do adulto, como que às vezes nós comemos não para matar a nossa fome, mas para gratificar algum tipo de tristeza, ou comemos porque estamos ansiosos, ou porque estamos sentindo algum tipo de vazio que a gente não sabe dizer muito bem o que é, e aí a gente põe para dentro, incorpora, né, internaliza esses objetos, né, esses alimentos, mas não com as finalidades de alimentação, mas com as finalidades psíquicas de gratificação de algum tipo de falta que, se estabelecer dessa forma como um sintoma, pode, por exemplo, se tornar futuramente uma compulsão alimentar. E aí aqui, mais ao final da página 85 para início da página 87, no final dessa seção 2, ele vai falar de que pessoas podem ter diferenças constitucionais e que algumas delas podem ter uma oralidade mais voraz, mais agressiva, talvez, do que outras crianças, outras pessoas depois também no seu futuro. Quer dizer, existe aqui um fator de predisposição inata que ele admite presente como constitutiva nossa, mas que ele não aborda. Então, há diferenças constitutivas que vão nos tornar uns mais oralizados, com maior demanda oral, de gratificação oral, do que outros. E aí ele vai falar aqui sobre, por exemplo, aonde vai vir a repressão dessa oralidade, que em algum momento vem as regras, vem a intervenção parental, e essas repressões vão surgindo, e que, se não elaboradas, elas podem se tornar sintomas, inclusive sintomas histéricos, como ele cita aqui, na forma de distúrbios da alimentação, o que ele chamou aqui de globos histéricos, que seria uma sensação de um objeto estranho na garganta, algo que não deixa passar a comida, como se travasse, né? Uma constrição na garganta, vômitos de causa emocional. A gente até usa muito essa expressão simbolicamente, né? Fulano foi lá e vomitou tudo pro outro, quer dizer, colocou tudo para fora, aquilo que estava emocionalmente preso, colocou tudo para fora, né? Então, a gente vê que, o que Freud vai dizer aqui, que essas pessoas foram, entre aspas aqui, enérgicas chupadoras na infância, quer dizer, essa voracidade oral, que sob efeito da repressão, pode vir a produzir sintoma. Então, para encerrar essa subseção aqui, ele vai dizer algo que eu já vim reiterando aqui ao longo de todo esse vídeo, mas eu acho importante destacar aqui na página 87 as 3 características de uma manifestação sexual infantil. Quer dizer, a primeira, ela surge apoiando-se numa das funções vitais do corpo, como eu já falei. A segunda, ela ainda não tem um objeto sexual e portanto, é autoerótica. E a terceira,
a sua meta sexual é dominada por uma zona erógena, quer dizer, uma mucosa, né? Então, quer dizer, a gente tá falando de boca, na fase oral, na etapa anal, os esfíncteres, o esfíncter anal, e na fase fálica, os genitais, a descoberta dos genitais. Então, cada uma dessas etapas que correspondem a mucosas, e essa questão da mucosa é interessante porque ela representa o interno com o externo, né? São partes do corpo que são expostas, até partes muito delicadas do corpo, porque elas nos expõem, por exemplo, a infecções virais, etc. E que elas fazem essa linha limítrofe entre o interno e o externo do corpo, mas também o interno e o externo das nossas experiências psíquicas, aquilo que vai nos constituir psiquicamente. Então, são essas as características da manifestação de uma sexualidade infantil. Gente, esses são alguns breves comentários, espero que tenha ajudado vocês a entender essa parte do texto. Coloca aí nos comentários as dúvidas de vocês, pra gente ir estabelecendo esse diálogo, esse debate aqui pelo canal. E não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, encaminhar para quem também está estudando psicanálise e está querendo pensar junto. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque aí como eu estou fazendo essa leitura de forma mais destrinchada, cada vez que eu soltar um vídeo você vai receber a notificação e a gente pode ir evoluindo juntos nessa reflexão sobre esse texto maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e até a próxima semana. Vamos em frente. Esse item 3 se encontra aqui na página 87 dessa edição da Companhia das Letras, que é o volume 6 que nós estamos utilizando para esse estudo. Então, como que Freud vai começar esse trecho? Vamos fazer aqui algumas observações. Quando ele vai falar de metasexual, ele vai falar de algo que nos remete a uma terminologia que vai ser empregada aproximadamente 10 anos depois, no seu texto As Pulsões e as Suas Vicissitudes, ou Os Instintos e as Suas Vicissitudes, né? Dependendo da tradução, pode aparecer Os Instintos e as Suas Vicissitudes, pode aparecer Pulsão e os Seus Destinos, mas esse texto de 1915, que vai ser o texto em que Freud vai formular a sua primeira teoria das pulsões. As pulsões de autoconservação, as pulsões do eu, e ele vai falar dos componentes da pulsão. Então lá ele vai falar da fonte, da pressão, da finalidade e do objeto da pulsão. Então toda pulsão para Freud nesse tempo da teoria, nesse tempo de 1915, obviamente, cada pulsão é marcada por esses 4 componentes. Só que no texto que nós estamos discutindo aqui, nós estamos em 1905, então nós estamos 10 anos antes. Então quando ele fala aqui a metasexual, ele está falando da finalidade, isso que 10 anos depois ele vai chamar de finalidade da pulsão. Eu gosto de fazer esses destaques porque a gente consegue observar como que tudo na teoria freudiana vai sendo construído assim paulatinamente. Então é muito legal ver esses conceitos irem sendo construídos por décadas. E a gente vê que isso é resultado de um amadurecimento intelectual com base na observação clínica, né, e na teorização, na formulação da sua metapsicologia. Mas então isso é só uma introdução para vocês entenderem, eu gosto de partilhar essas coisas com vocês, mas vamos voltar aqui para o texto. É um trecho bem pequenininho, então eu não vou hoje me estender muito, vou ser bem mais breve do que eu costumo ser. Então, a primeira parte dessa seção 3 se chama Características das Zonas Erógenas. E o que Freud vai falar sobre isso? O que é uma zona erógena? Ele vai dizer que é uma parte da pele ou mucosa em que estímulos de determinada espécie provocam uma sensação de prazer de certa qualidade. Então ele está se referindo aqui a alguma parte do corpo, mais especificamente ou mais facilmente as mucosas do nosso corpo, depois eu vou falar o porquê das mucosas, que são capazes de produzir sensações de prazer. Veja que a gente está falando lá do corpo do bebê, tá? E que essas sensações de prazer, claro, vão deixar registros de fixação para as fases posteriores e inclusive para a vida adulta. Mas aqui a gente está falando da sexualidade infantil. Ele vai destacar também o caráter rítmico da estimulação e que esse caráter rítmico da estimulação tem um papel importante na construção desse prazer erótico, dessa zona erógena. O que seria caráter rítmico? Então, seria o sugar de forma rítmica, principalmente aqui quando ele ainda está na fase do ato de sucção, né? Na fase oral, como ele colocou até o momento. Eu não vou antecipar o que ele vai falar, porque ele vai falar de fase anal e a descoberta dos genitais um pouco mais adiante, então eu vou me ater nisso aqui por enquanto. Desse caráter rítmico, por exemplo, da sucção, como tendo um papel especial na construção dessa eroticidade das zonas que a gente está tratando aqui. E aí, mais adiante, ele vai dizer algo que nos chama muita atenção, que é a importância de entender que o corpo possui uma aptidão para a erogeneidade. O que é que significa isso?
Significa dizer que todo o nosso corpo é passível de sentir sensações prazerosas e eróticas. E não apenas essas zonas que ele está chamando aqui de predestinadas, que são essas zonas de mucosas, porque elas têm terminações nervosas muito mais sensíveis, mas também porque elas têm funções biológicas que apoiam as funções psíquicas, as funções pulsionais. O que eu quero dizer com isso? Que eu já falei isso em outros vídeos dessa leitura que a gente está fazendo, mas que o prazer psíquico de sugar, por exemplo, que é aquele que o bebê faz quando ele chupa o dedo ou a chupeta, ele também foi muito apoiado no prazer da alimentação, que é uma função essencial à sobrevivência humana. Então depois a gente vai ter também as funções de excreção ligadas à eroticidade anal, a gente vai ter depois as funções de excreção genital ligadas à masturbação. Quer dizer, existem funções fisiológicas fundamentais que fomentam, que no início suportam essas atividades, que são atividades libidinais, que ocorrem inicialmente concomitantes a essas atividades fisiológicas, mas que depois se separam delas e se tornam independentes dessas funções fisiológicas e biológicas que a gente está falando aqui. Então, Freud vai dizer aqui na página 88 que as zonas erógenas predestinadas, como evidencia o exemplo do ato de chupar. No entanto, o mesmo exemplo ensina que qualquer outra parte da pele ou das mucosas pode servir de zona erógena, ou seja, deve possuir alguma aptidão para isso. Assim, a produção da sensação de prazer depende mais da qualidade do estímulo que da natureza da parte do corpo. Quer dizer, o que define exatamente, o mais especificamente, o que vai dar prazer no seu corpo é a forma como ele foi estimulado e não tanto a predisposição do corpo em si, em certas partes, para sentir prazer. Então vejam que o prazer passa por uma construção de uma experiência que depende da relação com o outro. E aí ele vai falar aqui, por exemplo, que algumas áreas do corpo podem manifestar um prazer por deslocamentos desses prazeres que foram, de alguma forma, intercedidos ou reprimidos. Ele vai citar o caso da histeria. Aqui ainda na página 88, ele diz assim: uma capacidade de deslocamento análoga aparecerá também na sintomatologia da histeria. Vejam só, nessa neurose, a repressão atinge, sobretudo, as zonas genitais propriamente. E essas conferem sua excitabilidade às outras zonas erógenas, normalmente preteridas na vida adulta, que então se comportam como genitais. O que ele está dizendo aqui? Que na questão do Édipo há uma interdição que se faz como uma função de recalcamento, de interdição desses desejos que são incestuosos da criança pelo seu genitor de sexo oposto, e que essa interdição vai produzir um deslocamento da sexualidade envolvida com esses genitais sobre as questões do temor de castração do menino e sobre as questões da inveja do pênis na menina, e que vão ser deslocadas para outras partes do corpo. Daí essa questão de que na histeria pode haver uma sexualização daquilo que não é sexual, o que se mostra como um comportamento sedutório, um comportamento de chamar a atenção para si, um comportamento de usar do corpo como um instrumento fálico. Então o corpo todo se erotiza e se torna um instrumento fálico. E que, paradoxalmente, essa sexualidade não se realiza muito lá no ato sexual genital, dentro das estruturas histéricas. Então a gente costuma dizer, né, até parafraseando outros autores, eu até recomendo que vocês leiam, quem tiver mais curiosidade sobre isso, sempre recomendo meus alunos que leiam um livro do Juan David Nazier, ou Nasio, né? J.D. Nasio, A Histeria. O livro do Nasio sobre a histeria é muito bom, porque ele fala muito sobre isso lá, né? Que o desejo do histérico é o desejo do outro, não o outro. Vocês entendem essa distinção? Quer dizer, a questão é o poder fálico sobre o outro, né? Então, mas isso é uma questão da histeria que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai desviar muito o tema. Mas quem tiver mais curiosidade, depois coloca aí nos comentários que a gente pode discutir um pouco esse tema e talvez gravar um outro vídeo a respeito disso. Então, só prosseguindo aqui essa continuaçãozinha, ele diz assim: além disso, porém, e exatamente como no ato de sugar, qualquer outra região do corpo pode ser dotada da mesma excitabilidade dos genitais e ser elevada à condição de zona erógena. E aí ele finaliza:
zonas erógenas e esterógenas exibem as mesmas características. Bom, ele está dizendo aqui do corpo do histérico investido de muita eroticidade. E esse local para onde o sintoma histérico é convertido no corpo também significa muito investimento erótico. E aí é claro que na estrutura do sintoma isso precisa ser percebido dentro da dimensão da história do próprio sujeito. A gente está falando aqui da histeria, mas a gente também poderia pensar outras estruturas clínicas não neuróticas, como por exemplo o fetiche, na qual outras partes do corpo assumem um status de muito maior interesse sexual do que aqueles que são relacionados aos genitais, como por exemplo o pé, o pescoço, as pernas, as mãos, os tornozelos, etc, etc. Então, os fetiches também podem ser uma outra via de deslocamento dessa erotização que não os genitais. E aí, finalizando aqui o texto, tem uma outra subseção chamada metasexual infantil. E aqui, gente, não tem muito assim nenhum elemento que seja muito interessante de ser explorado, porque ele está falando justamente, ele está reiterando aquela questão que eu sinalizei no início desse vídeo, desse episódio, que é a questão da finalidade da pulsão, que é esse termo que Freud só vai colocar lá 10 anos depois no texto sobre as pulsões, mas que é sempre uma finalidade de gratificação. Qual que é a finalidade da pulsão? É sempre uma finalidade de se obter alguma gratificação, seja ela qual for, em qual objeto ela vai encontrar. Então, nesse subtópico aqui, ele vai falar que a meta sexual do instinto infantil consiste em gerar a satisfação por meio da estimulação apropriada da zona erógena escolhida, de uma forma ou de outra. Então, ele está sempre tocando nessa questão de gerar a satisfação. Mais aqui abaixo ele vai dizer assim: já vimos o arranjo que cumpre essa finalidade no que diz respeito à zona labial, que é a vinculação simultânea dessa parte do corpo com a ingestão de alimentos. Ou seja, isso eu já falei também, que essa função pulsional ela se apoia inicialmente sobre uma função biológica e depois ela pode se desprender dela. E aqui mais adiante ele vai falar uma coisa que eu achei interessante, que é a necessidade de repetição, quer dizer, a repetição dessa satisfação, né? Se revela de duas formas. Isso que eu tô falando tá na página 89, tá, gente? 2 pontos, então. Por uma peculiar sensação de tensão, que possui antes o caráter de desprazer, e por uma sensação de comichão ou estímulo centralmente condicionada, que é projetada na zona erógena periférica. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que essa repetição da satisfação se dá por uma necessidade de homeostase, que seria o desprazer gera tensão intrapsíquica. E essa tensão precisa ser descarregada. E a descarga dessa tensão, então, se dá por um estímulo que foi projetado naquela área que ele vai chamar aqui de centralmente condicionada, como se houvesse uma espécie de memória corporal do prazer e que levaria também a uma repetição da experiência de prazer para evitar esse sentimento de desprazer que é sentido também internamente como uma tensão. Então isso, inclusive, reflete a ideia de um princípio de homeostase psíquica, no qual o nosso aparelho psíquico tende a evitar o desprazer e sentir o prazer, o que é um princípio que a gente também pode chamar de hedonista, né? Então, a busca pelo prazer e a evitação do desprazer. Só que aqui a gente não vai entrar nisso, mas o que é o prazer, né? Quer dizer, aí já é uma outra questão do que significa o prazer para cada um. O que é sentido como prazeroso para você pode não ser para o outro. Ou há pessoas que têm prazer na dor. E há pessoas que não, que são intolerantes à dor. Quer dizer, o prazer também é uma coisa que é construída na experiência com os objetos, com as relações. Então isso também já é uma outra temática que eu não quero colocar aqui agora. Vamos nos ater aqui à nossa leitura. E a gente vai abrindo essas portas que podem virar reflexões para outros vídeos, para outros encontros, né, para outros temas. Então, gente, acho que assim a gente pode finalizar essa sessão 3 e no próximo vídeo a gente vai entrar na sessão 4, que se chama As Manifestações